Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Mais uma vez, estamos aqui aproveitando esta oportunidade de poder compartilhar com os amados irmãos, irmãs, os que carinhosamente nos dão o privilégio da sua atenção e participam dessa live, não só agora, mas depois. Nós agradecemos a Deus, porque é uma oportunidade que nós temos de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mais uma vez, deixamos claro que sempre foi a nossa intenção alcançar principalmente aqueles irmãos e irmãs que por vários motivos não estavam podendo ir mais à casa do Senhor por causa da pandemia, E também por algumas razões. Hoje tem algumas pessoas que por causa da própria condução, está muito difícil pegar um ônibus, demora muito durante a semana, e aí quando chega no final de semana, domingo principalmente, é um problema pegar um ônibus. Então à noite, muitas pessoas não vão à igreja porque não podem, não tem uma condução própria, uma condução boa, Então, a nossa intenção também é alcançar esses irmãos e irmãs para que eles não fiquem sem a palavra de Deus em seus corações. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trazer paz, que o nome do Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas nesta noite. Amém? A palavra de Deus é o alimento necessário para que nós tenhamos a vida em abundância, para que nós tenhamos e permaneçamos na comunhão com Deus, através da sua santa e gloriosa palavra. Quero lembrar aos irmãos também que próximo domingo agora, o segundo domingo, nós estaremos participando da ceia do Senhor. É um momento único, é um momento maravilhoso, em que nenhum serva do Senhor deve faltar, mas deve fazer todo o esforço possível para estar na casa do Senhor, para nesse momento tremendo, glorioso, nós podemos participar juntos da ceia do Senhor. Amém? Então todos estão convidados e convocados para participar. Então, nós trouxemos uma palavra para os irmãos que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então, esta é a palavra que nós lemos, Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que nós, os seres humanos, eles são aquilo que
de mais valor existe em todo o universo que nós conhecemos. Então, todo o universo que nós conhecemos, o ser humano é o elemento, é verdadeiramente o que tem mais valor. No universo que nós conhecemos, nós temos as coisas chamadas inanimadas, né? Por exemplo, os metais, o ouro, o bronze, a prata, o ferro, né? Temos vários outros materiais de grande valor. Nós também temos um reino, né? Um reino animal, onde nós temos a divisão pelas espécies, né? Então nós temos gato, cachorro, nós temos leão, nós temos girafa, nós temos peixe, nós temos formiga, nós temos, né? Cada um lá com a sua, de acordo com a sua espécie. E nós temos o ser humano. O ser humano. O ser humano, dentro de todo esse conjunto, de todos esses reinos, mineral, animal, né? Ele é o mais importante de todo esse conjunto conhecido, de todo o universo conhecido. O ser humano é o elemento, é a espécie mais importante que existe. Tanto é assim que é o ser humano que comanda, é o ser humano que governa, né? Todas as outras espécies e todos os outros reinos. Quem governa é o ser humano que está, né? Que está no comando. Então o ser humano, ele tem valor. Ele tem valor. A vida humana, ela é preciosíssima. Preciosíssima. Então, cada ser humano, ele é uma pessoa, né? É um ser de muito valor. Infelizmente, como nós vivemos num mundo voltado para a materialidade, muitas das vezes nós compreendemos ou definimos o valor das pessoas pelo que elas possuem. Então, a gente chega e diz: um rico vale muito, um pobre não vale nada. Mas isso foi uma mudança de mentalidade, aonde se estabeleceu que a pessoa é definida não por aquilo que ela é, mas sim por aquilo que ela tem, pelo que ela possui. Então, nós acabamos sendo desnivelados. Desnivelados. Então, uma pessoa, porque tem grande valor. Uma pessoa, porque não tem valor nenhum. E isso não é o correto. Não é assim que Deus olha para o ser humano. Está escrito lá no Evangelho segundo São João, né? Deus amou o mundo de tal maneira
o mundo. Que mundo? O mundo das pessoas. O mundo dos seres humanos. Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou as pessoas, todas as pessoas, de tal maneira, quer dizer, de uma maneira tão grande, tão tremenda, tão extraordinária, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna. Ora, se o ser humano não tivesse valor, Deus então não teria por que mandar o seu filho. Se o ouro, se uma montanha de ouro valesse mais do que uma vida humana, Deus não teria por que mandar o seu filho, o seu único filho, a Bíblia diz o unigênito do Pai, para morrer na cruz do Calvário, por mim, para salvar a minha vida. Não teria porquê. Mas a verdade é que o ser humano tem valor. E o ser humano não só tem valor, mas ele tem muito, muito valor. O ser humano. Todo o ser humano. Por mais que tenha, por menos que tenha, ou por não ter nada, ele continua sendo um ser de muito, muito valor. Por isso que Paulo está escrevendo aos Coríntios, está dizendo que nós fomos comprados por bom preço, por um alto preço, não foi um preço qualquer. Não querendo desfazer, né, de nenhum anjo, não querendo desfazer de nenhuma classe dos anjos, que nós sabemos que temos uma hierarquia angelical, né? Então nós temos anjo, arcanjo, pelo menos 4 conhecidos, né? Anjo, arcanjo, querubim e serafim. Não querendo menosprezar, né, essa hierarquia angelical, mas se o ser humano não tivesse esse valor tão grande, tão extraordinário, que nós mesmos não sabemos, sabemos agora que somos de Cristo, né? Então, Deus poderia ter mandado um anjo salvar a humanidade. Deus poderia ter mandado uma dentro da hierarquia angelical, podia ter mandado um anjo, podia ter mandado um arcanjo, né? Ou até mesmo um querubim para salvar a humanidade, salvar o ser humano. Mas a Bíblia diz que Deus não pagou um preço qualquer. Deus não pagou um preço pequeno. A Bíblia diz que Deus pagou um alto, muito, um valor grandiosíssimo, um valor expressivo, muito expressivo. Então, nós fomos comprados por bom preço. Que preço? O preço de uma vida. Que vida? A vida do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Por isso é que nós fomos comprados por um alto preço. Por isso que nós fomos comprados por um preço de excessivo, grandiosíssimo
né, valor. Deus, então, enviou o que ele tinha de maior. O que ele tinha de maior. E que o que Deus possuía de maior? O seu filho. O seu filho. A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita do Pai. Deus o enviou para ele vir aqui no mundo. E ele encarnou, né? Nasceu da Virgem Maria, encarnou, é o Cristo encarnado, viveu 30 e tantos anos aqui conosco, né? E foi julgado pelas suas palavras e condenado pelos nossos pecados. Condenado pelos adversários. Mas, na verdade, ele estava fazendo o quê? Ele estava cumprindo a vontade do Pai na sua vida. Não é? Então, você tem muito valor. Você tem muito valor. Você é homem, então você é um homem de muito valor. Você é mulher, moça, jovem, mulher, moça, você tem muito valor. Tem tanto valor que Deus enviou o seu único filho, para morrer por você, para morrer por mim, na cruz do Calvário. Ali Jesus, ele pagou um alto preço. Um alto preço. Ele comprou a minha vida. Ele comprou a sua vida. A partir daquele instante que Deus em Cristo comprou a nossa vida, então quando alguém compra, tira alguma coisa de nós, o que acontece? Hein? Nós, aquilo não nos pertence mais. Aquilo não nos pertence. E foi o que aconteceu com a nossa vida na cruz do Calvário, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós deixamos Cristo entrar na nossa vida. Como é que funciona? Né? Nos é apresentado o Evangelho, né? Nos é apresentado o Evangelho, e ali eu tenho a livre, espontânea vontade de me manifestar e dizer sim, ou eu posso dizer não. E eu vou dizer sim com relação a quê? Vou dizer não com relação a quê? Eu vou dizer sim. Eu entrego a minha vida para Jesus. Ora, se eu digo sim e entrego a minha vida para Jesus, eu tenho mais vida? Eu não tenho mais vida. Eu não tenho mais vida. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Então, é isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele está dizendo, né? Que nós, agora, por pertencermos a Cristo, né? Nós não somos mais de nós mesmos. Nós não nos pertencemos mais. Agora nós pertencemos ao
ao Senhor Jesus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. E só assim, quando nós estamos pertencendo ao Senhor Jesus, é que o Espírito Santo de Deus não só habita, mas como se manifesta. Então, a questão, muitas das vezes, está ruim a transmissão? Bem, mas aqui parece estar tudo bem. Aqui a transmissão parece estar tudo ok. Então, uma coisa que nós precisamos aprender é com relação à presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ela pode ser através da alegria ou da tristeza. O Espírito Santo, quando eu aceito a Jesus, ele entra no meu coração. Ele entra na minha vida. Ele vem fazer morada na minha vida. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu não me pertenço mais. O Espírito Santo, então, vem e habita no meu corpo, no meu espírito. Agora, quando ele habita, então, se ele habita, eu posso dizer, eu tenho a presença. Eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida. Amém? Agora, uma coisa é a presença, outra coisa é a manifestação do Espírito Santo na minha vida. Há uma diferença? Há. Como é que isso ocorre? Ocorre pela tristeza ou pela alegria. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então o Espírito Santo de Deus, ele pode estar dentro de mim, né? Dentro de mim, fazendo do meu corpo e do meu espírito o seu templo, o seu santuário, porque ele habita na minha vida. Então essa é a presença. Mas ele pode estar triste ou ele pode estar alegre. Se ele está triste, eu tenho a presença. Ele não sai. Ele não sai. Eu tenho que fazer muito esforço, eu tenho que fazer muita coisa, né, que venha desagradar para que ele saia. A Bíblia também fala, não extingais, não retireis o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então o Espírito Santo, ele é residente. Ele é residente na vida de todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Então eu pergunto, você já entregou a sua vida a Jesus? Então você tem o Espírito Santo. Você tem a presença do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, pergunto eu para você e para mim também, o Espírito Santo de Deus está se manifestando na minha vida? O Espírito Santo de Deus está se manifestando na sua vida? Sim ou não? Se o Espírito Santo de Deus está na minha vida e ele está alegre, então ele vai se manifestar. Se ele está triste, ele fica quieto. Entende? Ele fica quieto. Ele não se manifesta. Então, né?
só para fechar aqui, todo ser humano que passa pela cruz do Calvário, que passou pela cruz do Calvário, entregou a sua vida a Jesus, naquele instante, o Espírito Santo entrou na sua vida. E o seu corpo e a sua vida passou a ser o templo, o santuário do Espírito Santo. Então, toda pessoa tem o Espírito Santo, tem a presença. Agora, além da presença, é muito importante que nós tenhamos a manifestação do Espírito Santo. E aí, para que haja a manifestação do Espírito Santo, é necessário, né? É necessário que a nossa vida foste comprado por bom preço, por um alto preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ou seja, então que a nossa vida agora seja para glorificar a Deus. Que eu esteja glorificando a Deus com a minha vida. Entende? Que a glória do Senhor esteja sobre a minha vida. Que a minha vida seja para glorificar o nome do Senhor. Então, se eu assim o fizer, se eu assim estiver vivendo, né, me comportando, então, automaticamente haverão as manifestações do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu vou ver Deus se mover. Eu vou ver a dinâmica do Espírito Santo de Deus falando, operando, se manifestando, porque essa é a vontade de Deus em Cristo através do Espírito Santo. Né? Que nós estejamos, né, nos manifestando, nós estejamos vivendo, né, vivenciando uma nova vida em Cristo Jesus. Foi isso que Paulo, continuando falando aos Coríntios, disse lá no capítulo 5, né? Aquele que está em Cristo, aquela que está em Cristo é uma nova criatura. Que nova criatura é essa? Essa nova criatura é aquela que reconheceu, né? Reconheceu que Deus opera milagres, opera maravilhas, né? Na nossa vida e através da nossa vida. Porque quando você tem a presença, na maioria das vezes, você só recebe. Mas quando você tem a manifestação, não só você recebe, mas você também dá, você também transmite. E é assim que é a grandeza do Rei de Deus. E é assim que Deus se glorifica na nossa vida, expandindo o seu reino através da nossa vida, pelo poder e autoridade do Espírito Santo de Deus, que faz agora morada na nossa vida, porque a nossa vida passou a ser o santuário de Deus. O santuário de Deus. Não? E aí, então, nós vemos, né? Eu vou até ler também aqui no Evangelho de João, né? O Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23. João, Evangelho segundo João, 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará a minha
palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele, para ela, e nele e nela faremos morada. Olha que coisa extraordinária, né? Que coisa maravilhosa. Deus falando que o amor verdadeiro, né? Como funciona a relação a relação verdadeira com o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos entender e receber de forma correta, né? E saber que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está se manifestando. Então o amor aqui, o amor é verdadeiro. Então quando eu digo eu amo a Deus, né? Lá em 1 João diz, quem diz que me ama, tem que andar como eu andei. Tem que fazer as coisas que eu mandei fazer. Tem que viver de acordo. Né? Eu não posso falar uma coisa e viver outra. Não, eu tenho que ser coerente. O meu amor, né, para com Deus, ele tem que ser coerente, tem que ter coerência. Então, se eu digo que eu amo a Deus, né, se eu compreendo o grande amor do Senhor, aquilo que Deus fez por mim, entregando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, né, e ali Deus sempre reconheceu o valor que eu tinha, sempre reconheceu a grandeza de um ser humano, tanto é que entregou o seu único filho. Nós fomos comprados por um alto preço, e preço de sangue. Jesus entregou a sua vida, deu a sua vida, morreu por mim e por você. E agora nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós, para quê? Para que nós glorifiquemos ao Senhor, com a nossa vida. A nossa vida tem que estar glorificando o nome do Senhor. É assim que eu e você temos que viver. É assim que nós temos que exalar, né, o bom cheiro de Cristo. É assim que o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na sua vida. E aí não pode faltar a coerência, né? Não pode faltar a verdade daquilo que eu falo e daquilo que eu vivo. Para quê? Para que estas palavras, né, elas não só sejam verdadeiras, mas elas sejam transformadas em espírito e vida. Jesus disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então, é vida. Nós recebemos vida quando o Espírito Santo de Deus está em nós e ele está se manifestando. Não só a sua presença, mas também a sua manifestação. Né? Pelo fato de que nós amamos ao Senhor, e por amarmos a Deus, então, nós estamos vivendo de forma coerente. Então, pelo Espírito Santo de Deus, né, nós temos a Trindade habitando na nossa vida. Nós temos a Trindade. Olha o que Jesus disse aqui, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Em outra tradução diz: se alguém me ama,
obedecerá a minha palavra. Então meu Pai o amará também, né? E viremos para ele e nele faremos morada. Então, ora, quando aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo. Se obedecemos a palavra, então, né, Deus virá, Deus Pai, e a Trindade. A Trindade. Então, eu quero dizer para você e para mim nesta noite, né, que nós precisamos ser verdadeiros, viver uma vida de verdade, uma vida com Cristo, uma vida com Deus, uma vida aonde o Espírito Santo do Senhor tem o prazer, a alegria, né, de estar na nossa vida, e nós tenhamos a alegria de viver com Deus, nós tenhamos a alegria de fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Porque quando eu estou fazendo a minha vontade, eu estou puxando a minha vida de volta. Quando eu faço aquilo que eu quero, então eu estou no controle da minha vida, peguei a minha vida de volta. Então, se eu passo a tomar conta da minha vida, então, automaticamente, o Espírito Santo de Deus, ele vai se entristecendo. Por quê? Porque, como nós lemos aqui em Coríntios, eu e você fomos comprados por bom preço, por um alto preço. E não nos pertencemos mais. Agora pertencemos ao Senhor. E se pertencemos ao Senhor, é um encadeamento. Se pertencemos ao Senhor, então temos que fazer a sua vontade. Temos que viver segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Para quê? Para que haja verdade na nossa vida. Para que a palavra de Deus seja verdadeira e fiel. E cumprindo, então, a palavra de Deus na nossa vida, né, a nossa vida seja uma vida abençoada. Seja uma vida abençoada. Entende? Então, quando você faz a vontade de Deus, quando você ama a palavra, quando você se submete à palavra, então você agrada ao Senhor. E quando você agrada a Deus, você recebe, você passa a ter a manifestação de Deus na sua vida. O Deus presente se manifesta. O Deus que já está presente se manifesta. E aí, o santuário, que é a sua vida, que é o seu corpo, né? O santuário, que é a sua existência humana, ela é toda iluminada pela presença de Deus. Deus ilumina, Deus vai abençoando, Deus vai transformando, Deus vai mudando, Deus vai modificando. Deus vai fazendo a sua boa e grande obra na sua vida. À medida que eu e você vamos, né, vamos sendo verdadeiros e vamos vivendo, né, de acordo com a vontade do Pai e com a nossa vida glorificando ao Senhor. Amém? Então, o que eu e você precisamos, já que somos servos de Deus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida ao Senhor e receba o Espírito Santo e passe a ser templo, santuário de Deus aqui nessa terra. E enquanto você for santuário de Deus aqui nessa terra, faça a vontade de Deus, cada vez mais e cada vez menos a sua vontade. Que a vontade de Deus aumente e que a nossa vontade diminua. Assim, pela palavra, cumprindo
aquilo que Deus nos orienta, nos ordena, então seremos muito, muito, muito abençoados. Amém? Então que Deus possa nos abençoar nessa noite e que eu e você possamos reconhecer que temos valor, sim. Nós temos valor. Você tem valor. E porque você tem valor, Deus comprou a sua vida por um preço muito, muito, muito alto, muito caro. Foi o preço da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então viva essa verdade. Seja verdadeiro. E Deus certamente fará você resplandecer como um astro nesse mundo para a glória e honra do seu santo nome. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós, como toda terça-feira nós fazemos, né? Nós estamos aqui com o nosso azeite, o óleo da unção ungido, né? Nós vamos orar para Deus abençoar. Amém? Abençoar a nossa vida. Estou ungindo aqui a minha testa, né? Com azeite. Com esse sinal, eu estou ungindo a vida de cada um de vocês que estão assistindo agora ou depois. Que Deus possa operar grandes milagres na sua vida. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai Celestial, estendemos as nossas mãos, Senhor, diante e para, ó Deus, em frente à vida dos teus filhos, para que eles sejam poderosamente abençoados pelo teu santo e glorioso Espírito. Entra com a tua providência agora, para salvar, curar, para libertar, para transformar toda e qualquer situação, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Ó Senhor, entra e derrota, Senhor, todas as trevas. As obras das trevas, Senhor, caiam por terra agora, e o nome do Senhor seja glorificado. Que haja luz, Senhor, em cada vida, em cada coração, renovando a esperança, a confiança, a segurança daqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus não só tenha a presença, mas também se manifeste em cada vida, cada coração nesta noite, ó Pai. E nós te daremos a honra e nós te daremos a glória. Nos lembramos, Senhor, do teu servo, pastor Biratã, que está ali, Senhor, no hospital. Envia agora uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de libertação sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreende todo mal, que ele seja curado, que ele seja abençoado, que a tua vontade se cumpra na vida do teu filho. Ó Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós o colocamos em tuas mãos para que tu possa abençoá-lo. Também os irmãos, as irmãs, Senhor, que estão em casa, doente, ó Deus, com problema de saúde, ó Senhor, algumas já pela avançada idade, Pai, envia uma palavra de vida, uma palavra de consolo, uma palavra de bênção sobre a vida do teu servo e das tuas servas. Ó Pai, estende a tua mão e faz a tua boa obra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você tenha um restante de noite abençoado. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Amém? Vale a pena servir ao Senhor. Que Deus coloque homens e mulheres na tua vida para te abençoar. Que Deus afaste da tua vida todo homem e toda mulher que tentar te prejudicar.
Que Deus feche a boca do leão mau, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de paz, que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Até terça-feira, na próxima terça-feira, às 21 horas, se Deus assim nos permitir, nós estaremos trazendo mais uma live, fazendo mais uma live com os irmãos. Amém? Então, se você puder e você depois quiser, entre lá, dê o seu like, né, no coraçãozinho, pega depois esse vídeo, né, coloque nas suas redes sociais, passe para outras pessoas, para que nós possamos assim, então, divulgar o Evangelho, falar do grande amor do Senhor, né? E que tudo seja para a honra e para a glória do santo nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Domingo é a ceia do Senhor, mais uma vez, estamos lembrando, alertando os amados Senhor. A paz do Senhor.